Muito boa tarde a todos. Hoje, dia 9 de abril de 2022, iniciamos mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela CELS, Sociedade Espírita Obreiros do Senhor, e nós estamos estudando o ano de 1860. Começaremos hoje o mês de setembro de 1860. Demais anos da revista, que já foram estudados, os anos de 1858 e de 1859, já estão disponíveis em nosso canal do YouTube, que pode facilmente ser acessado entrando em nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Lá em nosso site também terão acesso a diversos materiais da doutrina espírita, e também poderão encontrar links ali para outros estudos da casa, como o Evangelho no Lar, rodas de conversa, e também terão acesso ainda, acho que ainda é permitido, Pereira, fazer a inscrição para o curso de magnetismo. Então, ainda é permitido ainda fazer a inscrição para o nosso curso de magnetismo e espiritismo do ano de 2022. Nós vamos fazer hoje a segunda aula, logo após a revista, né, às 4 horas que começa, mas precisa fazer ali uma pré-inscrição para que nós possamos acompanhar ali a frequência, visto que já é um curso assim um pouco mais, que exige um pouco mais ali de conhecimento na parte de anatomia, na parte histórica do magnetismo, e então para que se passe para a parte das práticas. Então é necessário ter toda essa fundamentação. Então vamos lá, hoje nós estamos no estudo de número 43, como eu havia falado, mês de setembro. E Kardec, ele sempre começa o mês, cada mês da Revista Espírita, falando, né, o seu boletim, que seria a ata dos trabalhos que ocorreram e que já estão na revista, e de trabalhos que ainda poderão ser inclusos na revista, e ainda daqueles trabalhos, né, que constam nas atas, mas não foram para a revista, que daí nos deixa com aquele gostinho, né, com aquela curiosidade de saber como foi o trabalho. Antes de eu passar a bola ali para a Sônia começar a leitura para nós, eu queria mostrar um negocinho para vocês aqui. A Sônia deixou um aviso que esses aqui a gente pega da revista e só transpõe ele para o slide. Então, a gente copia, cola da revista, né? Todas as revistas, elas estão disponíveis tanto no site nosso, no site da FEP, no site da FEB. Então, a gente pega o texto, coloca no slide para ficar mais fácil de atender. E ali tinha um aviso, Kardec colocou assim, ó, os escritórios da Revista Espírita e o domicílio particular de Sr. Allan Kardec foram transferidos para a rua Saint-Anne, número 59, passagem Saint-Anne. E aqui eu fui lá pesquisar lá no Google Maps, né, onde que fica essa rua, como que está lá hoje, e acho que é interessante a gente dar uma olhadinha, só para ver com a curiosidade de como que ela está, essa rua hoje. Quer ver? Vou abrir aqui. Compartilhar minha tela. Estão vendo, né? Então, aqui é a passagem Saint-Anne, lá em Paris. Então, hoje, né, tudo bem moderno já, né? Então, aqui seria onde ficou, né, os escritórios da Revista Espírita e também da moradia de Allan Kardec. Aí eu achei aqui também ali uma foto mais histórica, né, mais antiga ali da mesma passagem, e algumas fotos lá do interior. Eu tentei achar mais fotos no interior lá dessa passagem Saint-Anne, mas não tem muitas. Então seria esse o local aqui, lá onde foi instalados os escritórios da Revista Espírita em 1860. E para finalizar, deixa eu só pegar mais uma imagem aqui, que é a planta. A planta de como era lá, né? A Rua Saint-Anne, que é uma planta bem antiga, eu acredito que é da época mesmo, de onde ficou sendo, né, então, a residência de Kardec e os escritórios da Revista Espírita. É um local interessante, né? De repente, se um dia a gente puder visitar, né, dar uma passada por lá, fazer umas fotos,
Acho que é bem, bem interessante. Que, na verdade, essa passagem é o que a gente conhece por uma galeria, né? Isso. Por dentro do edifício, que, na verdade, é um precursor dos shoppings, né? Porque ali nas galerias é que estavam as lojas, né? Embaixo e em cima, geralmente, os escritórios, né? Que o dele, não sei se era, acho que era não era no térreo, né? Não tem informações a mais, né? Mas se não me engano, tinha que subir um andar e não tinha elevador, os prédios eram de 3, no máximo 4 andares, né? E até hoje em Paris são assim, né? Então, Aqui, imagine o valor, né, de aluguel. Com certeza. Olha, aqui também tem aqui no TripAdvisor, que é aquele site de viagens, né? Vou compartilhar aqui com vocês. E aqui tem umas fotinhas aqui dela, aqui, ó. Então, tem algumas fotos que como é por dentro, é bem como a Sônia falou, ó. Então, tem as lojinhas, né? As portinhas de lojas. Fiquei passando aqui para vocês verem, olha. Essa aqui é a galeria por dentro já. Aqui é a entrada dela. E aqui é por dentro. Então, ele tem como se fosse lojinhas mesmo, né? Pena que a gente não consegue saber onde que era, em que posição que era ali a as salas, né, de estudo, as salas de Você mediúnicos. vê lá em cima, veja um que mostra por fora ali, que tem o andar de cima ali, né? Tem, aqui, ó. Assim, Então, tem mais um ainda lá, deve ter uns 3 pisos, né? Se a gente pegar aqui, ó, nessa aqui que eu mostrei, que essa aqui é do Google Maps, né? Então, essa aqui foi em abril de 2021. Eu olhei a alta, olha lá. Ó. 1, 2, 3. E mais uma aí em cima. Daí eu não sei se essa... mais umzinho, eu não sei se essa parte aqui também seria de todo ele, porque aqui ele já disse que é o 61, né? Mas acredito que cada portinha desse aqui tinha uns andares de cima que pertenciam a eles, né? Acredito eu. Eu penso que, na verdade, você vai subindo a escada e tem um escritório, outro escritório. Cada piso tem os seus escritórios. E o dele ali, né, como se vê naquela planta, era amplo, certo? Essa parte toda para cá, devia ser, né? Devia ser. Lá. Porque uma parte, acho que era a residência, outra parte era escritório, né? Porque as pessoas, de certo, moravam já tinham o seu escritório do lado, ou fazia tudo escritório, né? Mas é gostoso imaginar isso na época. Eu gosto de pegar essas coisas históricas assim para a gente imaginar, né, como que era lá e tipo o sofrimento que foi, né? Porque não foi fácil, né? Toda essa questão. Então começou nas casas, aí a revista foi crescendo, tendo seus correspondentes e os seus não é mensalista, seus membros, né? Isso. E aí foi tendo que aumentar, né? Porque ela foi crescendo, foi tendo que aumentar os locais. Então, bem interessante. Associados, né? Membros. Isso. E a gente, às vezes, tem uma casa pequena, uma casa espírita pequena, e acha, é tão pouco, mas ele cedeu um espaço ali, reduzido, né? Mas ele fazia todas essas atividades, né? Não tinha uma palestra ampla, mas ele tinha outros meios, é como nós agora, né? Eles tinham as cartas, tinham os jornais, e nós temos a internet, né? E lembrar que naquela época a energia elétrica era coisa assim bem rara também, tanto é que Kardec, né, passava várias noites ali à luz de lampião também, né? E aquela fumaça, aquilo lá até que era meio tóxico, né? Então, sim, mas já é na vista, né? Nós ficamos aqui olhando na telinha e achamos que gastamos a vista, mas imagine você escrever ele à noite com um lampião, né? Reclamamos de barriga cheia, né? Sônia, você dá continuidade para nós, então? Eu sei. Então, Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, sexta-feira, 27 de julho de 1860, sessão geral. Reunião da comissão. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 20 de julho. Comunicações diversas. Primeira, relatório da senhorita P. sobre o poema que o senhor de Porry, de Marsella, enviou à sociedade, intitulado Linda Legenda Gaulesa. A senhorita P. analisa o assunto da obra e reconhece pensamentos de grande elevação, muito bem expressos, mas, salvo as ideias cristãs, em geral nele nada vê, ou vê pouca coisa que tenha relação direta com o espiritismo.
o autor lhe parece mais espiritualista que espírita. Nem por isso, diz ela, sua obra é menos notável e será lida com interesse pelos amantes da boa poesia. Você vê como eles faziam análises, né? Que isso aí serve de exemplo para nós em relação aos livros espíritas, né? Que são publicados. O ideal é você ler, e como ela disse, ó, além das ideias espíritas, não tinha nada exatamente com relação direta ao espiritismo, mas era uma linha espiritualista, né? Até para você classificar na biblioteca ou na livraria, tem que ter tem que ler o livro, conhecer, saber discernir, né? Porque senão alguém chega e diz, queria comprar um livro espírita, você indica um que às vezes não é espírita exatamente, ele pode ter ideias cristãs, ser espiritualista, mas não é exatamente espírita, né? E aí é um ponto importante aí que acho que hoje se misturou muito, separa bem o que é espiritualista e o que é espírita, né? Que hoje eles tendem a colocar tudo no mesmo, tudo como espírita, né? Então vê a obra lá e falar, isso é espírita. E às vezes é questão de diferenciar, olha, isso aqui não é espírita, é espiritualista. É bonito, é bacana, pode ser para poesia, mas não é de acordo com a codificação espírita. Exatamente. E hoje houve uma perda disso, né? Ou misturou muito, né? Colocaram tudo, algumas coisas que foi escrita pelo médium, isso é espírito. Mas é que passa pelo critério apenas da editora, né? Mas por isso que a federação, às vezes, até tenta ler isso e as pessoas chamam de, está fazendo aí índice e tal, mas eles têm razão até um certo ponto, porque senão vai se perdendo a doutrina e as pessoas vão sendo enganadas, achando que estão lendo uma coisa que é espírita e não é. Eu acho que tem que dar o nome correto. Eu acho que não deveria até a censura, mas olha, isso aqui não é espírita, isso é espiritualista. Exatamente. Às vezes começa a tirar, isso aqui não pode. Não, não que não possa, mas a pessoa tem que saber, esse aqui é espiritualista, esse é espírita. Exatamente, eu também concordo com isso. Tem que dar o nome aos bois, como você diz. É verdade. E pegando também um gancho, e já trazendo mais para a validade nossa, essa verificação a gente tem que fazer nos materiais que a gente encontra disponíveis aí na internet, né? Porque hoje o consumismo de vídeos, ele é maior do que qualquer livro, né? Porque é muito mais fácil você colocar ali 20 minutos de uma palestra ali para você escutar do que você pegar um livro para ler. E muitas das vezes a gente vê um egocentrismo de quem está falando, né? Antigamente eu costumava entrar muito em fóruns quando eu tinha muita dúvida, né? Quando eu tinha iniciado na doutrina, e aí você via que aquilo ali era uma briga de ego, às vezes, né? Um querendo saber falar mais que o outro e tal, e às vezes até indo para uma linhagem, que nem o Pereira falou, totalmente ao inverso do que pregou Kardec. Então, essa análise a gente também tem que fazer com aquilo que a gente assiste, principalmente hoje, porque a forma como você encontra isso é bem vasta e bem fácil, né? Até uma coisa assim que é interessante, que você falou aí, é aquelas pequenas mensagens que eles colocam, que são divulgadas no Facebook e no WhatsApp. Eu, uma vez, caí nisso, eu chegava uma mensagem, estava escrito Chico Xavier, ou um médium, ou outra pessoa assim. E eu pegava e publicava, repassava para frente. E eu peguei uma vez que a mensagem não tinha nada a ver. O cara achava que quando você coloca o nome Chico Xavier, o pessoal vai ler, olha que é uma mensagem bonita, tudo. Então eu comecei, e ainda às vezes eu falo isso, porque você pega a mensagem, certo? Você olhar aonde que está mesmo, né? Onde está a fonte, que livro foi colocado aquilo, se foi aquilo realmente. E a gente é muito fácil, né? Chega no WhatsApp ou no Facebook, opa, vamos publicar nos grupos de amigos que a gente tem. E com o título lá, Chico Xavier, ou até na mesa das obras espíritas, até do Evangelho, do Allan Kardec, da Revista Espírita, e às vezes o texto está truncado, né? Não é que exatamente aquilo, né? Então, a importância que nós temos, a responsabilidade que nós temos de checar a fonte antes de jogar para frente algumas coisas, assim, né? Algumas mensagens que chegam para a gente, né? É muito perigoso quando você está divulgando, dando o nome, a pessoa está lendo, fala, poxa, aí foi o Pereira, foi a Sônia, foi o Daniel, foi o Léo que mandou, mas é confiável, e aí? Eu estou sendo também, não estou seguindo o que o Kardec nos ensinava, né? Que nos orientava, né? Exatamente, a responsabilidade, né? Para isso a gente estuda, né? Para poder discernir e facilmente você, como o Lelo diz, facilmente você consegue fazer essa pesquisa para ver se realmente é do autor ou não, né?
antes de passar. Mas é que é mais fácil, né? O dedo às vezes é rápido e a turma compartilha muito rápido. Não pode ser. Se é um erro de autor, até vai lá, né? Ah, não foi Chico, foi Divaldo. Ah, não foi Divaldo, foi Raul que falou. Mas o cunho é real, é verdadeiro? Até vai lá, né? Porque eu me lembro uma vez, quando o Arnaldo Jabor era vivo ainda, existiam muitos textos daquele escritor, do Arnaldo Jabor, que corriam na internet, né? E aí uma vez ele deu uma entrevista e ele falou assim, que ele ia lançar um livro com os textos de Arnaldo Jabor, só que eu nunca escrevi. Os textos que ele nunca tinha escrito, né? E que eles davam o nome dele. Então, se nessas mensagens que o Pereira falou, você vê, o cunho é espírita e tal, é tudo bem. Agora, se for totalmente deturpado, não tem como, né? E acho que quando a gente vê isso nos grupos, a gente tem até a obrigação de falar, olha, não é certo isso aqui, né? Ó, veja bem que, dado pelo que falou Kardec, isso aqui não é real. Né? Isso mesmo. Então, continua para nós, por gentileza, Sônia, uma segunda parte. Então, segunda comunicação. Carta do Senhor X, com uma análise sucinta da doutrina do Senhor Rigolot de Saint-Étienne. Conforme tal doutrina, o mundo espírita não existe. Depois da morte do corpo, os espíritos são imediatamente reunidos a Deus. Somente 3 espíritos podem comunicar-se por via mediúnica: Jesus, diretor e protetor do nosso globo, Maria, sua mãe, e Sócrates. Eu fiquei curiosa por que Sócrates, né? Mas tudo bem. Todas as comunicações... Ainda mais Sócrates, né, Sônia? Resolveu se comunicar, porque enquanto em vida não tem nada descrito de Sócrates, né? Era tudo por seu discípulo. Mas, na verdade, na codificação, o Sócrates tem algumas mensagens, né? Ele ajudou na codificação, né? Então, não sei se por isso acharam bonito, interessante Sócrates e fizeram, né? Então, todas as comunicações, qualquer que seja a sua natureza, emanam deles. São os únicos, diz, que a eles se manifestam, e quando lhe ditam coisas grosseiras, pensa que é para o provar. Olha só. Trava-se uma discussão a esse respeito, assim resumida. A sociedade parisiense, né, é unânime em declarar que a razão se recusa a admitir possa o espírito do bem por excelência, o modelo das mais sublimes virtudes, ditar coisas más, havendo uma espécie de profanação em supor que comunicações de torpezas revoltantes e até obscenidades, como se viu algumas vezes, possam emanar de uma fonte tão pura. Por outro lado, admitir que todas as almas são imediatamente reunidas a Deus depois da morte é negar o castigo do culpado, porquanto não se poderia pensar que o seio de Deus, que nos ensinam a olhar como suprema recompensa, seja, ao mesmo tempo, um foco de dor para aquele que viveu mal. Se nessa fusão divina o espírito perde a individualidade, trata-se de uma variedade do panteísmo. Num e no outro caso, conforme essa doutrina, o culpado não tem nenhum motivo para deter-se no caminho do mal, sendo supérfluos os esforços para praticar o bem. Sim, né? Se todos vão ficar no mesmo, né, na mesma situação, né? Junto a Deus. Vem aquela questão do mérito que a gente sempre fala, né? Que se for todo mundo, já tratamos em aulas anteriores, se for todo mundo igual, qual que é o mérito ou a recompensa de você fazer um pouco além, né? Mas acho que seria talvez interessante também, Sônia, ele comentou ali sobre panteísmo, dá uma palavrinha sobre panteísmo? Então, o panteísmo é que acha que Deus é, na verdade, cada uma das coisas, né? Da natureza, né? Tudo é Deus, tudo então o mundo, a terra, Deus, aqui, né? Tudo está permeado por Deus, né? Então, eu não lembro exatamente assim todos os detalhes do panteísmo, né? Mas o Kardec explica isso direitinho, né? Mas de qualquer maneira, pan quer dizer geral, né? Então, o maior
critério aí é que perde a individualidade, né? Você faz parte de um todo. Sim, vai fazer parte do todo. Então você não é mais um ser individual, onde você pode ter a sua. O que ele diz, é o que ele diz aqui. Isso é o panteísmo, entendido como panteísmo, né? Que tudo faz. Quando você volta, você está aqui exercendo a individualidade quando está terreno, mas quando você volta, você vai fazer parte do todo de novo, é uma somatória. Né? Então é bem contrário a tudo. Aí, por que então você vai se esforçar mais aqui ou não? Porque você vai voltar e vai ser parte do tudo. Né? Porque esse pan quer dizer tudo, que nem pandemia, né? Isso. É tudo uma coisa única. Isso, né? Existe então, a perda da individualidade é a pior característica principal aí, poxa. Perdeu a razão de tudo. Sim, não tem mérito nenhum para nada. E não tem estímulo, né? Então, você pode fazer o mal porque você sabe que você vai ser acolhido do mesmo jeito e vai voltar para Deus. Imagine, né? Não tem cabimento mesmo. Então, ali, a sociedade, né? É isso. A sociedade é, pelo menos, o que ressalta dos princípios gerais que parecem formar a sua base. A sociedade espírita parisiense, né, não conhece bem o sistema do Senhor Rigolô para o julgar em seus detalhes. Ignora, como ele explica, uma porção de fatos patentes. O das aparições, por exemplo, aqueles em que o espírito de um parente evocado prova materialmente sua identidade. Seria Jesus, então, que simularia tais personagens? Seria ainda quem, no fenômeno dos espíritos batedores, viria bater o tambor ou as áreas ritmadas? Depois de ter representado o odioso papel de tentador, viria servir de divertimento? Há incompatibilidade moral entre o trivial e o sublime, entre o bem absoluto e o mal absoluto. O senhor Rigolô sempre se manteve isolado dos outros espíritas, o que é um erro. Então, aí facilmente ele é fascinado, né? Como Kardec explica. Para bem conhecer uma coisa, é preciso ver tudo, aprofundar tudo, comparar todas as opiniões, ouvir os prós e os contras, escutar todas as objeções e, finalmente, só aceitar o que a lógica mais severa pode admitir. É o que incessantemente recomendam os espíritos que nos dirigem, e é por isso que a sociedade tomou o nome de Sociedade de Estudos, nome que implica a ideia de exame e de pesquisas. É lícito pensar que o Sr. Rigolô, caso tivesse seguido esse passo, teria reconhecido em sua teoria pontos em notória contradição com os fatos. Seu afastamento dos outros espíritas não lhe permite ver senão comunicações de uma só natureza, e, naturalmente, o impede de enxergar o que poderia esclarecê-lo sobre sua insuficiência para resolver todas as questões. É o que se constata na maior parte dos médiuns que se isolam, os quais se encontram na condição daqueles que, ouvindo apenas um sino, não ouvem senão um som. Então, é o que a gente sempre orienta, né? Porque as pessoas às vezes dizem, mas eu estudo em casa, eu li todas as obras do Kardec em casa, né? Assim, mesmo que ela não seja influenciada por maus espíritos, para tentar levar ela para algum local, né? Principalmente, né, se ela não é médium, mas mesmo assim ela fica com o seu próprio entendimento só, né? Com a sua própria interpretação. E você vê que aqui, até quando a gente comenta, cada um tem um ponto de vista, né? Para poder agregar, né? E aí você ampliar o teu conhecimento, né? Porque senão você estuda sozinho, você só fica com você e você mesmo, né? Então, tal é a impressão que a sociedade experimenta a respeito dessa doutrina, que lhe parece impotente para explicar a razão de todos os fatos. Terceira comunicação. Menção a uma carta do Dr. Moreri, com novos detalhes sobre a senhorita Gaudí e a continuação de suas observações sobre as curas obtidas. Essa a gente já estudou, né? Atrás. E há uma outra, do Dr. de Grand-Boulogne, sobre o papel dos espíritos batedores. Tendo em vista sua extensão, a leitura foi adiada para a próxima sessão. Quarta, o Sr. Allan Kardec relata um fato interessante ocorrido em sua casa, numa sessão particular. Nessa sessão estava presente o Sr. Rabache, excelente médico, pelo qual Adam Smith, espírito, né, se havia espontaneamente comunicado num café de Londres. Tendo sido evocado por meio de outro médium, a Sra. Costel,
Adam Smith respondeu simultaneamente, olha, em francês, por essa senhora, e em inglês, pelo senhor Rabash. Olha, simultaneamente, hein? Várias respostas eram de uma identidade perfeita, e até mesmo a tradução literal uma da outra. Relato de várias manifestações físicas ocorridas com o Sr. B presente à sessão. Entre outros fatos, o do transporte de uma rolha atirada num quarto e o de um frasco de água fluidificada que tinha tão forte odor de almíscar que impregnou todo o apartamento. Ali provavelmente era água magnetizada, né? Só lembrando, né? Estudos. Primeiro, evocação do muçulmano Seyd Ben Moloka, falecido em Tunis com 110 anos, cuja vida foi marcada por atos de beneficência e generosidade. Suas respostas revelam um espírito elevado, embora durante a vida não estivesse isento dos preconceitos de seita. 2 ditados espontâneos são obtidos. O primeiro, pelo Sr. Didier Filho, sobre a consciência, assinado por Lamennais. O segundo, pela senhora Lube, sobre conselhos diversos, assinado por Paul. Sexta-feira, 3 de agosto de 1860, sessão particular, reunião da comissão. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 27 de julho. Leitura de uma carta do Sr. Darcol, por meio da qual propõe à sociedade fazer uma subscrição para os cristãos da Síria. Fundamenta a proposta nos princípios de humanidade, de caridade e de tolerância, que são a própria essência do Espiritismo e devem guiar a sociedade. Examinando a proposta e fazendo justiça às boas intenções do Sr. D., a comissão pensa que a sociedade deve abster-se de qualquer manifestação estranha ao objetivo de seus estudos e que deve deixar cada membro livre para agir individualmente. Olha que interessante, né? Então, que como isso, ali o foco era o estudo e as experiências, digamos assim, através de vocações e tal, né? Fazer a caridade, daí já ia acabar direcionando, né? Até questão financeira e tudo, né? Tirando do foco que era o objetivo maior do Kardec, né? A divulgação e o estudo. A sociedade não enxerga nessa atitude nada que possa ser visto com maus olhos, muito ao contrário. Mas, considerando-se a ausência de maior parte dos sócios em razão da temporada, adia o exame da proposta para nós. Por sugestão do comitê, a sociedade resolve tirar férias no mês de setembro. Comunicações diversas. Primeira, carta do Dr. Morrery. Segunda, carta do Sr. Indermulho, membro da sociedade, falando da boa aceitação das ideias espíritas encontrada entre gente da classe rural. A propósito, cita um opúsculo alemão intitulado Die Ewigkeit kein Geheimnis mehr, que significa não há mais segredos sobre a eternidade, que se propõe enviar à sociedade. Terceiro, carta do Dr. de Grand-Boulogne sobre as manifestações físicas como meio de convicção. Pensa ele que seria erro considerar todos os espíritos batedores pertencentes a uma ordem inferior, já que ele mesmo obteve, por meio de batidas, comunicações de ordem bastante elevada. O senhor Allan Kardec responde que a tipologia, que são as batidas, né, é um meio de comunicação como qualquer outro, do qual podem servir-se os mais elevados espíritos, quando não dispõem de outro mais rápido. Nem todos os espíritos que se comunicam por batidas são espíritos batedores. E a maioria deles repudia tal qualificação, e só convém àqueles que chamamos batedores profissionais. Repugna ao bom senso acreditar que espíritos superiores venham passar o tempo divertindo numa reunião com demonstrações de habilidades. Quanto às manifestações físicas propriamente ditas, jamais contestou sua utilidade, mas persiste na opinião de que, por si sós, são impotentes para levar à convicção.
Ainda mais, diz ele, quanto mais extraordinários os fatos, mais incitam a incredulidade. É porque a pessoa pensa que tem algum truque, né? O que é necessário, antes de tudo, é compreender o princípio dos fenômenos. Para aquele que o conhece, eles nada têm de sobrenatural e nem apoiar a teoria. O senhor de Grand-Boulogne diz que a carta que acabam de ler é um pouco antiga e que depois suas ideias se modificaram sensivelmente. Ele partilha inteiramente a opinião do Sr. Allan Kardec, tendo-lhe a experiência demonstrado quanto é útil compreender o princípio antes de ver. Assim, não admite em sua casa senão as pessoas que já se deram conta da teoria, evitando, desse modo, uma porção de questões ociosas e objeções, que é o que a gente faz nas casas espíritas atualmente. Reconhece ter feito mais prosélitos por esse sistema do que pela exibição de fatos que não são compreendidos. Imagina, né, Sônia, naquela época lá, o fenômeno por si só, ele já era grandioso porque ninguém tinha conhecimento. Aí era a mesa girando, era batida, né? O pessoal ia lá para assistir como se fosse uma sessão de cinema, né? Então, sem ter conhecimento, né? Um show, sem ter conhecimento nenhum, eles não entendiam aquilo lá com um fundo filosófico, até religioso, mas como um show, né? E aí saíam falando qualquer coisa que compreenderam daquilo lá, mas que às vezes, na maioria das vezes, era totalmente fora da realidade. Ou ficavam dizendo, tudo aquilo é truque, tudo é ilusão, né? Enfim. Mas o que mais é importante aí que ele coloca também, é o que nós sempre comentamos mesmo aqui, inclusive no estudo da vida espírita, inclusive no estudo do magnetismo, é você conhecer o princípio das coisas, né? Você saber que o espírito pode se comunicar por várias maneiras. Porque senão, tudo ali começou pela crítica dizendo que todo espírito que fazia comunicação pela tipologia era batedores, né? Aí o Kardec já vem colocar, não, né? Que se você conhece o princípio, você tem que analisar o conteúdo, né? Então ele classificou como batedores aqueles que faziam essas brincadeiras aí, se divertia batendo e tal, fazendo. Mas pode, o próprio método, né? Vamos dizer, a capacidade mediúnica no momento ali, pode um espírito se comunicar, né? Um espírito mais evoluído se comunicar também, né? Então, isso eu acho que é importante, que ele vem falar exatamente isso que nós estamos sempre falando, que a Sônia fala e nós falamos constantemente. Estude, conheça o princípio das coisas, né? Sabe como é que funciona a mediunidade, observe o conteúdo, analise o conteúdo para depois você avaliar se aquela mensagem faz parte de um espírito mais evoluído ou não, ou se ela tem a ver ou não com a doutrina espírita, né? Eu acho que falta muito essas questões. Né? Não deixar se levar só pelo método, vamos dizer assim, né? Ou de quem vem, ou de onde vem, né? Então, o fenômeno em si é. Vamos continuar. Estudos. Primeiro, evocação de James Coyle, alienado, morto, com 106 anos. Olha como viviam bastante. A gente pensa que hoje em dia vivemos bastante. Então, ele foi morto com 106 anos no Hospital St. Patrick, de Dublin, onde se encontrava desde o ano de 1802. Nossa, então, você vê, ficou 58 anos lá. A evocação oferece um interessante assunto para estudo sobre o estado do espírito na alienação mental. Era um hospital psiquiátrico. Né? Segundo, apelo sem evocação especial aos espíritos que reclamaram assistência. 2 se manifestam espontaneamente. A Grande Françoise e o espírito de Castelnaudary, agradecendo aos que oraram por ele. Isso nós já vimos lá. Terceiro, um ditado espontâneo é obtido pelo senhor D, assinado pela irmã Giane, uma das vítimas dos massacres da Síria. Ali um pouquinho antes, quando ele falou ali dos hospitais psiquiátricos, é onde a gente mais encontra, né, Sônia, pessoal aí que tem essa abertura maior aí com o mundo espiritual, que às vezes está ali porque não teve um apoio de família, ou ele mesmo não entendia e não conseguiu ir buscar, às vezes, ali ajuda
no centro espírita que desse uma explicação melhor, não é? Sim, claro, pode ser uma doença orgânica, ou pode ser dele como o próprio espírito, né, que às vezes até por uma questão de culpa, remorso, ele acaba ficando alienado, né, mas outras vezes pode ser, como o Lelo disse, uma questão de mediunidade, que ele fica ouvindo vozes e fica achando que está maluco, né, e aí a coisa vai aumentando, às vezes são espíritos até desafetos dele, né, do passado, atormentam, e ele não sabe lidar com isso, e até hoje, né, ainda a ciência não admite muito isso, né? Então, se alguém estiver ouvindo vozes, já é dado um remedinho ali para não ouvir mais, né? Eu acho que isso aí é uma crítica que a gente faz até muitas vezes no movimento espírita, que é o afastamento dessas clínicas psiquiátricas, né? Eu acho que o espiritismo deveria estar mais atuando próximo disso, né? Infelizmente, existe da medicina restrições que, né, dos psiquiatras e dos psicólogos que vêm dessa linha tradicional que não aceita muito bem isso. Hoje até aceita, mas não aceita nesse ponto que nós estamos falando aqui de você, por exemplo, trabalhar com o próprio magnetismo ou trabalhar com grupos mais específicos, terapia de obsessiva, né? Eu tenho relatos de pessoas que chegam até nós agora, que chegam para a gente trabalhar no magnetismo, e que desenvolveram a mediunidade, e conta relatos, quando era criança, quando era jovem, que eu queria internar eu estava psiquiatra, porque caía, entrava em crise sonambúlica, né? Em crise mediúnica, e começava a falar, contorcer, até a pessoa falou, contorcia que parecia um frango. Até dar um exemplo, assim, quando você pega um frango do sítio, né? Você joga, fica... E aí as pessoas falam, queria internar de qualquer maneira, né? Você imagina. E quando chegar nessa... Hoje se humanizou mais, né? Hoje já tem mais, eles dão mais medicamentos fortes, mais drogas, né? Mas na antiguidade era o que? Era aquela questão do Era gelo, choque elétrico, duchas, né? duchas geladas e tal. Fazia até como é que chama? A logoterapia lá, que furava o cérebro das pessoas. Você imagina? Então, naquela época que está contando essa história, aquilo era terrível, essas clínicas. A gente sabe aí os contos que contam nas histórias. E claro que, é que nem hoje mesmo, muitas pessoas elas precisam, sim, de medicamento às vezes. Mas acontece que o ideal seria trabalhar em conjunto, né? Sim, porque Trabalhar o medicamento, ele é um paliativo, né? Ele vai adormecer aquela região para que não tenha os sintomas desagradáveis, que às vezes são agressividade, enfim, né? A pessoa não dorme, esse tipo de coisa. Então, dá remédio e acaba mascarando, né, a situação, e vai vivendo ali as custas do remédio, mas não não vai tratar a causa básica. às vezes é um processo obsessivo que você Sim, pode ser, tratando, como eu resolve, falei, pode ser mediunidade. influência, pode ser influência de espíritos externos, mas pode ser do seu próprio espírito, né? E que você pode tratar como a Pereira disse, com regressão de memória, enfim, né? Existem vários procedimentos que você pode ajudar essa pessoa, né, a lidar com essas questões, né? Agora, só dar medicamento, claro que eles dizem, toma medicamento, faz terapia, né? Faz, inclusive, essa questão laboral e tal, para se ocupar e tal, uma série de coisas. Mas, se você, na parte que vai fazer a terapia, né, que seria a parte do psicólogo, e ele não tiver essa visão de que a vida continua, de que a pessoa teve outras vidas, ele não vai, como que ele vai conseguir tratar com isso? E eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa, quando eu ainda era bem jovem, nem conhecia do espírita, que ela tinha, chamava de louco, né? Ela no casa do canal, acho que era João Louco, não lembro agora o nome. E aí levaram para um desses hospital psiquiatra, aí ficou internado, e o pessoal dava, naquela época já, estou falando aí, sei lá, em 80, 70, não lembro agora a data. Naquela época já dava remédio forte, e depois a pessoa ficava que parecia sabe que fica tudo, anda assim, tudo calmamente, fica totalmente... Fica como um robozinho, né? Robozinho. Um robozinho. Então, hoje esse dia atrás estava lembrando dessa situação, né, da que a gente vê, que a gente conhece, e fala, puxa vida, olha, sei lá, é difícil da gente... E aí o remédio funciona, claro, calma a pessoa não faz nada, mas fica uma pessoa improdutiva, fica uma pessoa totalmente
é à mercê da sociedade, das pessoas próximas dela, né? E vítima de chacotas, de brincadeira, né? Porque fica totalmente atrapalhada, não estuda, não, né? Perde toda, fica, sei lá, uma reencarnação bem complicada até às vezes, né? Mas, Fica sendo um peso para a família, né? família, né? Mas ela mesma, né, poderia aproveitar melhor, né? Enfim. E acaba se prejudicando, acaba prejudicando duplamente a pessoa, penso eu, né? Porque na maioria dos médiuns, né, das pessoas que reencarnam com a mediunidade, é porque ela já tem algo grande para se fazer aqui no plano terrestre, né? E aí você fica tolhendo essa questão dessa comunicação, né? Além de ela sofrer todas essas questões de medicamentos, estar em manicômios, ainda vai, quando desencarnar, vai voltar para o plano espiritual sem ter conseguido cumprir, né, aquilo que ela veio destinada, né, que ela teve a opção de vir fazer. Então, é meio que duplamente prejudicado, né, a pessoa. Eu diria assim que talvez a gente não compreende direito a justiça divina, nesse caso, às vezes, passar por essa experiência. Mas eu fico pensando assim, como que o Espiritismo poderia ajudar essa pessoa agora, aqui no mundo terreno, a se libertar, às vezes, de um processo obsessivo ou de um anímico, de um passado tenebroso? Quanto que ele pode ajudar, né? Essa pessoa a se equilibrar aqui já, né? Para que voltar no mundo espiritual? Mas ela passou... Não sabemos aí o objetivo de tudo isso para analisar mais. Eu penso, você imagina, se a gente consegue alcançar essas pessoas e ajudá-las, uma pessoa que eu falando que eu ajudei a pessoa compreendeu, entra no grupo mediúnico e vai embora. É como o Kardec disse, você tem que ajudar o máximo possível a pessoa, porque você nunca sabe quando é que vai acabar aquele sofrimento, né? Quando que está destinado a acabar o sofrimento da pessoa. A oportunidade, né? Que está ali na frente da gente. Essa era, né, a essência básica do Hospital Bom Retiro, né? Então, quando foi fundado, né, ter essa questão do espiritismo muito próximo ao hospital psiquiátrico, porque, né, os incompreendidos, né, são muitos, né? Inclusive tem um livro chamado Capa Branca, que é um livro bem forte de ler, assim, não é um livro muito fácil de ler, que foi escrito por um cara que ele era funcionário daquele antigo hospital psiquiátrico do Juqueri, em São Paulo, que foi, acho que, o primeiro hospital psiquiátrico. Então é muito forte, assim. Então o cara era funcionário e o cara acabou virando o paciente do hospital. É horroroso, tipo, a situação disso aí assim, se a gente acha que já viu tristeza na vida, você lê o que os caras passavam nos primórdios da coisa, como vocês bem comentaram, é muito forte, né? Então, a Sônia continua para nós, Sônia? Mais um pedacinho? Sim. Então, sexta-feira, 10 de agosto, sessão geral. Reunião do comitê. Leitura da ata e dos trabalhos da última sessão. O senhor Allan Kardec anuncia que uma senhora, membro da sociedade, lhe confiou 10 francos para sua subscrição em benefício dos cristãos da Síria, ou qualquer outra obra de caridade a qual julgue por bem aplicá-los. Ali, pelo que a gente percebe, já estava havendo alguma invasão de muçulmanos ali na Síria, né? Provavelmente os cristãos estavam sendo sofrendo lá, né? Com isso, né? Então, estavam querendo ajudar os cristãos, né? Imagina. Comunicações diversas. Primeira, carta do senhor Jobard de Bruxelas sobre Laurier, do qual foi amigo e que foi evocado a 15 de junho de 1860. Que a gente já viu da outra vez, né? Dá interessantes detalhes sobre sua descoberta, sua vida e seus hábitos, retificando várias asserções contidas na nota publicada a seu respeito no jornal Patrie. Entre outras particularidades, conta como a audição lhe foi restabelecida pelo magnetismo, publicada adiante. Segunda, o senhor B, ouvinte estrangeiro, narra diversos casos de manifestações físicas espontâneas ocorridas com um de seus amigos. Não podendo esse comparecer à sessão, o próprio senhor B relatará os fatos com mais detalhes posteriormente. Sônia? Oi. Então, só para
a gente aproveitar que agora a gente tem a facilidade de estar pesquisando enquanto está estudando. Ali, a hora que você falou ali daqueles dos cristãos da Síria, já pesquisei aqui rapidamente e foi exatamente o que você falou ali da invasão dos muçulmanos. Então, eles estavam instalando, né, o povo lá tava, do Império Otomano estava instalando missões e escolas cristãs, lá por volta de 1858, e aí os muçulmanos decidem reprimir o movimento antes que se alastrasse por toda a região, que acabou culminando com os chamados massacres de junho de 1860. É bem nesse sentido que você comentou mesmo. Os conflitos, né, entre linhas religiosas, né? Por isso que a religião acabou pegando essa má fama toda, né? Porque querem impor, né, no outro a sua crença, né? E o espiritismo e o Kardec, principalmente, tinha muita preocupação quanto a isso, né? Por isso que ele preferia chamar o espiritismo de uma filosofia, né, espiritualista, para não ser colocado no mesmo cesto, né, junto com todos esses problemas, né, religiosos. Então, estudos agora, né? Primeiro, perguntas diversas e problemas morais dirigidos a São Luís a respeito da morte de Jean Luizerolles, condenado no lugar do filho em 1793, devotando-se a ele para salvar-lhe a vida. Segundo, evocação de Alfred de Marignac, que deu ao senhor Darcol uma comunicação sobre a penúria, assinada por Bossier. Terceiro, evocação de Bossier, a esse respeito, e várias outras perguntas. Termina com uma dissertação espontânea sobre o perigo das querelas religiosas. Quarto, evocação da irmã Jeane, vítima dos massacres da Síria, que comparecera espontaneamente na última sessão e havia pedido para ser chamada novamente. Quinto, apelo a um dos espíritos sofredores que reclamam assistência. Um espírito novo se apresenta sob o nome de Fortin Poivat e dá detalhes sobre sua situação e as penas que sofre. Essa comunicação suscita inúmeras explicações interessantes sobre o estado dos espíritos infelizes. Você vê que daí em 1860 ele já começou a atender no formato que nós fazemos atualmente, né, nos grupos mediúnicos que não têm alguma especialidade, assim como no caso da desobsessão, né, são os médiuns que colocam, o grupo todo se coloca à disposição para atender esses espíritos sofredores. Então, já desde 1860, já começou a ter esse tipo de atividade, né. Sexto, ditado espontâneo sobre o nada da vida, assinado por Sophie Suetchini, recebido pela senhorita Rie. Sexta-feira, 17 de agosto de 1860, sessão particular. Reunião da comissão. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 10 de agosto. Por sugestão da comissão e após a leitura da ata, a sociedade admite como sócio livre o senhor Gilles R. de Bruxelas, domiciliado em Paris. Comunicações diversas. Primeira, numa carta da Condessa D. de Milão, dirigida ao Sr. Allan Kardec, encontra-se a seguinte passagem. Ultimamente, folheando velhas revistas de Paris, encontrei uma historieta de um maravilhoso escritor, Charles Nodier, tendo por título Lídia ou a Ressurreição. Achei-me em plena revista espírita. É uma intuição do Livro dos Espíritos, embora escrita em 1839. Nodier era um crente? Naquela época já se falava de espiritismo? Se pudesse, gostaria muito de evocá-lo. Era um coração puro e uma alma apaixonada. Evocai-o, por favor, vós que podeis tanto. Se encarnado, sua moral era tão suave, tão atraente, o que não será agora, quando seu espírito se acha completamente desprendido da matéria. Então, esse é o trecho da carta, né? Então, aí, continua. Há muito tempo, a sociedade deseja evocar Charles Nodier, falou-á na presente sessão. Segunda,
Leitura de 2 dissertações obtidas pelo Dr. Degan Boulogne, assinadas por Zenon. A primeira sobre a dúvida suscitada quanto à identidade de Gautier na sessão anterior. A segunda sobre a reencarnação, cuja necessidade o espírito demonstra, do ponto de vista moral, e sua concordância com as ideias religiosas. Então, você vê que sempre suscitava dúvida, né? Aí eles já discutiam, conversavam, bem bacana, assim, né? Terceira, leitura de 2 comunicações recebidas pela senhora Postel, assinadas por Jorge. A primeira, sobre o progresso dos espíritos. A segunda, sobre o despertar do espírito. Quarta, leitura da evocação de Luís XIV, feita pela senhorita Rie, e de um ditado espontâneo obtido pela mesma senhorita sobre o proveito a tirar dos conselhos dos espíritos, assinado por Marie, espírito familiar. Estudos. Primeiro, recorda o senhor Ledoyen que há tempos São Luís tinha começado uma série de dissertações sobre os pecados capitais. Pergunta se ele gostaria de continuar esse trabalho. São Luís responde que o fará de boa vontade, e que da próxima vez falará sobre a inveja, pois a hora está muito avançada para fazê-lo naquela mesma noite. Segundo, perguntam a São Luís se na próxima sessão poderão chamar novamente a Rainha de Oude, já evocada em janeiro de 1858, a fim de julgar dos progressos que ela poderia ter feito. Ele, São Luís, responde: seríeis inspirados pela caridade se a evocasseis, e se lhes falasseis amigavelmente, ao mesmo tempo instruindo-a um pouco, pois ainda está muito atrasada. Tinha se passado 2 anos e meio, né? Mais ou menos. E ela devia ter melhorado alguma coisa, mas ainda estava muito atrasada. Terceiro, evocação de Charles Nodier. Depois de ter respondido com extrema benevolência às perguntas que lhe foram feitas, promete começar um trabalho contínuo na próxima sessão. Quarto, ditado espontâneo obtido pelo Sr. Didier sobre a hipocrisia, assinado por Lamennais. Em seguida, o espírito responde a várias perguntas sobre a sua situação e o caráter que se reflete em suas comunicações. Sexta-feira, 24 de agosto de 1860, sessão geral. Reunião do comitê. Leitura da ata e dos trabalhos da última sessão. O presidente, que é o Kardec, procede à leitura da seguinte instrução concernente às pessoas estranhas à sociedade, a fim de preveni-las contra as falsas ideias que poderiam informar a respeito dos objetivos de seus trabalhos. Então, vem aí a instrução. Julgamos dever lembrar as pessoas estranhas à sociedade e que não estejam ao corrente dos nossos trabalhos, que não fazemos nenhuma experiência e que elas se enganariam se pensassem encontrar aqui assuntos para distração. Ocupamo-nos seriamente de coisas muito sérias, mas pouco interessantes e pouco inteligíveis para quem quer que seja estranho à ciência espírita. Como a presença de tais pessoas seria inútil para elas mesmas e para nós, inútil para elas mesmas e para nós uma causa de perturbação, nós nos recusamos a admitir as que não possuem ao menos os seus primeiros elementos e, sobretudo, as que a ela não sejam simpáticas. Antes de tudo, somos uma sociedade científica de estudos, e não uma sociedade de ensino. Jamais convocamos o público porque sabemos, por experiência, que a convicção só se forma por uma longa série de observações, e não por ter assistido a algumas sessões, que não apresentam nenhuma sequência metódica. Eis porque não fazemos demonstrações, que, devendo recomeçar cada vez, paralisariam nossos trabalhos. Se, apesar disso, aqui se encontrassem pessoas que só fossem atraídas pela curiosidade ou que não partilhassem nossa maneira de ver, nós lhes pediríamos se lembrassem de que não as convidamos e que esperamos de sua dignidade o respeito às nossas convicções, como respeitamos as suas. Não pedimos de sua parte senão silêncio e recolhimento.
sendo o recolhimento uma das mais expressas recomendações dos espíritos que desejam comunicar-se conosco, exortamos insistentemente as pessoas presentes a que se abstenham de qualquer conversação particular. Provavelmente ele estava notando que havia um certo burburinho, né? É interessante, né, Sônia, porque esse estudo, pré-estudo que tem que ter ali para ajudar, hoje, o que ele fala ali não é uma entidade de ensino. Então, hoje a gente vai na casa espírita para aprender. Na maioria das vezes a gente vai lá e vai aprender. E naquela época não, naquela época eles tinham que entender o que já existia. Então ninguém estava ali para ensinar um ao outro, eles estavam aprendendo todo mundo junto. Então já imaginou, se eles já estavam aprendendo, aí vem gente que não quer nem estudar, só quer receber ele de mão beijada, seria uma bagunça total. Até porque eles só faziam num ambiente único, né? Eu teria que fazer como a gente faz nas casas espíritas hoje. Tem o estudo avançado, mas tem o estudo inicial num outro ambiente, né? Para aqueles que estão chegando e não conhecem nada sobre o espiritismo, né? Aí tem que ter pessoas adequadas, que estejam ali apenas para isso, né? E no caso ali, eles estavam fazendo tudo, né? Era um grupo que fazia tudo, né? Estudava, recebia as comunicações, era muita coisa para eles fazerem mesmo. Então, daí ele decidiu a comissão, né? É ali que nós falamos. Decidiu a comissão que, embora haja uma quinta sexta-feira no dia 31 deste mês, a de hoje, 24, será a última sessão antes das férias, e que a próxima será na primeira sexta-feira de outubro. A comissão tomou conhecimento de uma carta com pedido de admissão como sócio livre do Sr. B. de Paris, mas, tendo em vista que a sessão do dia é geral, o exame fica adiado para depois das férias, sempre feito na sessão particular, né? Porque eles vão avaliar se a pessoa pode ser sócio ou não, e isso não pode ser público, tem que ser uma sessão particular, hein? Só entre eles, né? Comunicações diversas. Primeiro, leitura da invocação particular feita pelo senhor Gilles Roth e Père Leroy, falecido ultimamente em Beirute, Líbano, né? A evocação é notável pela elevação dos pensamentos do espírito, que em nada desmente o belo caráter de que deu provas em vida, e que é o de um verdadeiro cristão. Ele externa o desejo de ser evocado na sociedade. Então, se vê, o espírito se comunicava por algum dos médicos que participavam dos estudos ali da sociedade, né? Se manifestava em casa, e dizia, eu quero me comunicar lá, né? Porque, na verdade, ele às vezes tinha um conteúdo que ele precisava que todo mundo aprendesse e discutisse, né, sobre aquilo, né? Segunda, leitura de um ditado espontâneo recebido pelo Sr. Darcol sobre médiuns, assinado por Salles. Obtida na última sessão, essa comunicação não pôde ser lida porque dela não se havia tomado conhecimento prévio, formalidade que o regulamento prescreve imperiosamente. Terceira, outro ditado espontâneo recebido pela senhora DB sobre a caridade moral, assinado pela irmã Rosália. Quarto, 2 outros ditados espontâneos obtidos pela senhora Costel, um sobre as várias categorias de espíritos errantes e o outro sobre os castigos, assinados por Jorge. Essas 2 comunicações podem ser classificadas entre as mais notáveis pela sublimidade dos pensamentos, a verdade dos quadros e a eloquência do estilo. E já tinha comentado, né, na aula passada, se não me engano, que esse espírito Jorge é de bastante elevação, né? Então, essas comunicações serão publicadas, assim como as outras comunicações mais importantes. O presidente, que é Kardec, faz observar que a sociedade é necessariamente limitada pelo tempo, mas que tudo quanto os membros recebem em particular, desde que o queiram trazer, deve ser considerado como um complemento de seus trabalhos. Não deve considerar como dela fazendo parte apenas o que obtém em suas sessões, mas, igualmente, tudo quanto lhe vem de fora e pode servir para sua instrução. Ela é o centro para onde convergem os estudos particulares para o bem de todos, né? A sociedade ali é o centro.
examina-os, comenta-os e os aproveita, se for o caso. Para os médios, é um meio de controle, que, esclarecendo-os quanto à natureza das comunicações que recebem, pode preservá-los de mais de um engano. É aquilo que a gente falou, né? É avaliar sempre a comunicação que recebeu, a mensagem que recebeu, num grupo, né? Para que não corra o risco de ser fascinado. Né? Aliás, muitas vezes os espíritos preferem comunicar-se na intimidade, onde necessariamente há mais recolhimento que nas reuniões numerosas, pelos instrumentos de sua escolha, nos momentos que lhes convém e em circunstâncias que nem sempre nos é dado apreciar. Concentrando essas comunicações, cada um aproveita todas as vantagens que elas podem oferecer. Acho que devido ao nosso horário, vamos dar uma parada por aqui. Ficou só um trechinho desse boletim para a gente terminar na próxima aula, mas cumprindo o nosso horário, né, Pereira? Que a gente já tem horário agora às 16, então... Fazemos parte aí da nossa grade, vamos dizer assim, de estudos, né? Porque daqui a pouquinho nós temos que entrar em outro estudo online, né? Pessoas talvez estão assistindo gravado, talvez queriam esse esclarecimento, por que a gente é um pouco rigoroso nesse horário, porque senão dificulta a nossa continuidade nos estudos do dia, né, gente? Bom, então, aproveitando aí essas reflexões desse estudo, eu sempre gosto de relembrar que os nossos comentários, eles são baseados nos nossos conhecimentos, no nosso aprendizado sobre a doutrina espírita, mas sempre estamos abertos a receber críticas, orientações e ouvir outros pensamentos, outros pontos de vista, desde que sejam fundamentados dentro da doutrina espírita. Então, esses nossos comentários é individual de cada um, não quer dizer que representa a verdade, né, sobre a doutrina espírita, não. Nós apenas colocamos aquilo que nós entendemos e aqui nos expressamos aí para tentar facilitar aqueles que estão começando a estudar a doutrina espírita. Bom, assim, nesses momentos que estamos encerrando, vamos aproveitar para elevarmos o nosso pensamento, adentrando numa sintonia divina, de amor, de paz, prosperidade, saúde, gratidão. Gratidão a Deus por tudo que nos concede, por essas experiências reencarnatórias, porque somos seres espirituais, estagiando, experimentando aqui no mundo terreno. Por isso a gratidão a Deus que nos dá essa oportunidade, até mesmo nas dificuldades por nós encontradas aqui, que muitas vezes não entendemos, mas são, vamos dizer assim, as oportunidades que temos de refletir, de mudarmos, de progredir. Agradecemos a Jesus, nosso mestre, nosso guia, que deixa o legado do Evangelho, que mostra o caminho a ser seguido. E o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, que vem assim levantar o véu da nossa ignorância do mundo espiritual, possibilitando que possamos compreender melhor o Evangelho de Jesus. Nosso agradecimento especial a todos os amigos espirituais que nos acompanham, aqueles que se reúnem junto conosco para nos orientar, nos guiar, nos intuir, e aqueles também que aqui se aproximam para ouvir e aprender. Obrigado, amigos. E nesses instantes, nessa sintonia de elevação, elevamos as nossas vibrações de paz, de harmonia para o mundo, para a nossa comunidade. Que as vibrações alcancem principalmente aquelas pessoas belicosas que ainda persistem no mal, nas guerras. Que uma centelha divina possa alcançar o coração desses irmãos e eles compreenderem
os equívocos e enganos dessa persistência em fazer a guerra, fazer o mal, seja em qualquer parte. Assim, com muita gratidão, muito amor, vamos nos despedindo do estudo de hoje, para que possamos estar aqui na próxima semana para mais um estudo desta obra tão importante da doutrina espírita, que é a revista. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus, que assim seja.